Colocar aqui para começar. Boa noite, pessoal. Professora Yasmine aqui, uma honra, né? Nossa primeira aula de Direito Administrativo. Vocês vão me ver aqui não só na aula de Direito Administrativo, mas também na aula de Direito Civil e talvez Processo Civil. É engraçado porque, assim, eu dou aula há muito tempo de Direito Administrativo, mas a minha especialização e no que eu atuo mesmo é na área civil, né? Então, eu ainda deixo aí um pouquinho, ainda manjo um pouquinho da área administrativa, porque eu dou aula nesse sentido, né? Então, vamos lá. Primeiro aqui, pessoal, vocês todos já estão acessando o cronograma de vocês estão acessando o material, me conta aí no chat, quem não quiser aparecer, quem não quiser falar, tá? Interagem comigo, que essa aula aqui não é um monólogo, não, tá bom? Eu gosto que vocês façam perguntas, explanem alguma situação que vocês tenham dúvida, tá bom? E aí, tô vendo que tá aqui a Ive Mariana, a Nice, a Tatiana, certo? E então, vocês, na medida que vocês tiverem dúvidas, vocês podem parar a aula sem problema nenhum e a gente vai bater um papinho aí sobre direito administrativo. Então, vamos lá, para a gente não demorar muito, porque essa aula vai ser o seguinte: 2 minutos de. 2 minutos não, né? 2 tempos de 45. Então, vamos ter esse primeiro time aqui de 45 minutos e vamos ter o intervalinho e depois mais 45 minutos, tá bom? Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui com vocês o slide na tela. Acho que esse aqui mesmo. Acho que apareceu aí para vocês, né? Eu vou colocar para apresentar, que eu acho que fica muito melhor aqui, né? No modo apresentação. Pronto, tela cheia, assim que é bom. Então, vamos lá, vamos começar. Primeiro, quero trazer aqui para vocês essa situação aqui, que é, bom, o nosso índice, né, de cobrança dos temas que caem aí nas provas, tá? Então, a OAB aí tem, aí ao longo, né, já vamos aí para a 35ª prova, né? Então, ao longo desses anos, temos aí, isso daqui que eu trouxe, inclusive, pessoal, não é uma questão assim que está aqui desde quando começou a FGV, não, né? Porque antes era uma situação, né, da própria OAB, né? Então, estou percebendo que, na verdade, para vocês não está em modo apresentação. Então, eu vou cancelar aqui e colocar para compartilhar com vocês a tela inteira, porque ninguém merece ficar. Deixa eu parar aqui. Aí, agora eu vou colocar em modo apresentação. E agora vou compartilhar com vocês. Aqui. Aí, muito melhor, muito melhor. Pronto. Então, olha só, é esse índice aqui de cobrança, tal, que a gente vem prometendo para vocês aqui no curso Meta Jurídica, é que essas cobranças, esses percentuais aqui, não é só da FGV, não, tá? É desde quando, lá no início, desde quando era CESP, enfim, porque era regional, né? As provas da OAB eram regionais. Então, vamos supor, sei lá, vamos colocar aqui uma média, tô chutando, tá, pessoal? Porque eu, para ser sincera, eu não sei quantas questões que tem, mas vamos supor que tenha, que já na história da UAB já tiveram 100 questões aí, com certeza eu acredito que foi muito mais, né? Vamos supor que tenha 100 questões aí de direito administrativo. Dessas 100, pessoal, olha só, olha o quanto é importante vocês terem isso daí, esse estudo direcionado
para que vocês tenham um bom desempenho. Dessas 100, pelo menos 24 foram sobre o quê? Agentes públicos. Olha o quão importante é. Aí, ó, presta só atenção, se você não soubesse disso. Aí você ia estudar lá primeiro, porque a gente começa a estudar, assim, direito administrativo, lá com os poderes da administração, com os atos, né? Com os poderes, a gente começa a estudar, às vezes a gente dá uma olhada aqui na organização também. Aí, agentes públicos mesmo, a gente vai estudar, tipo assim, vamos colocar assim, quando eu dou aula, né, de direito administrativo, vamos supor que eu tenha lá, sei lá, 10 aulas. Eu vou dar agentes públicos lá na quinta aula. Primeiro eu dou princípios, e olha que interessante, na prova da OAB não tem o tema princípios aqui, tá? Então, olha só, tipo assim, se você não soubesse disso daqui, você com certeza ia começar a estudar por onde? Por princípios, né? Por princípios, que é os primeiros que a gente vai, é princípio. Não tem como, qualquer coisa que a gente for estudar no direito, a gente começa a estudar por princípios, né? Então, quando você sabe disso daqui, o seu estudo é mais direcionado. Não tem como você ter um estudo, não ter, pelo menos, sei lá, a prova são 80 questões. Não tem como você não acertar pelo menos 40 estudando direcionadamente com isso daqui. Entendeu? Não tem como. Se você está estudando o que cai, meu amigo, minha amiga, você vai passar. Você vai acertar 40 questões. Isso na primeira fase, né? Óbvio. Então, esse daqui é um panorama de tudo o que cai, o que é cobrado na prova da OAB. Isso daqui eu não tirei da minha cabeça, não, tá? Isso aqui é estatística, a gente tem um programinha que coloca isso daqui para vocês. Então, assim, ao longo dos nossos encontros, que na verdade, na real mesmo, essa aula ao vivo, ela só é uma, né? Então, hoje a gente vai estudar agentes públicos e organização administrativa. Até porque licitações mudou agora em 2021 e ela é um pouco mais complexa. Depois eu vou fazer uma aula específica e vou colocar no YouTube para a gente, só com questões atualizadas de licitação, para que vocês tenham aí pelo menos esse meio de comparar, né, uma lei com a outra, porque apesar da legislação ter mudado, né, a 8666 ainda está em vigor. Então, as provas, né, podem fazer esse comparativo aí para vocês, e que geralmente é isso que vai cair sobre licitações, né? Então, vamos lá, primeiro. Começando, então, vamos falar sobre agentes públicos, tá? Primeiro, eu quero que você entenda o seguinte. Aqui, eu não vou trazer textos para vocês, não vou trazer conceitos, não vou ficar enrolando com conceitinho, até porque isso aqui é acelerado, a gente já está iminente para a prova da OAB, né? A segunda fase aí da prova 34 já vai ser aí agora em abril, né? E aí, vocês têm essa oportunidade de já estar se preparando para a sua aprovação no exame 35. Então, vamos lá. Primeiro, a gente não vai ficar aqui, muitos de vocês ainda devem, né, estar na faculdade, então a gente não vai ficar aqui horas e horas debruçando em conceitos, ok? Então, eu trouxe aqui para vocês a letra da lei. Vocês vão perceber que em todas, e praticamente, principalmente em civil e processo civil, quando a gente for ter essas aulas, eu trago sempre conceitos da lei. Por que que é importante você ter isso na sua mente? Porque a prova, ela não vai ficar, como se fala assim, dando jabá, né? Fazendo firula aí para doutrinador. A prova da OAB, ela tá chongas para doutrinador. Ela quer saber se você sabe a lei. Porque nós, pessoal, nós aí, vocês, futuros advogados, é que fazemos aí a condução da lei, né? É que a gente faz aplicar a legislação. Então, a gente precisa saber o quê? A gente precisa saber da lei. Então, é isso. A gente precisa saber da lei tanto quanto um juiz, se não for mais que ele, né? Então, lá no artigo 2º da Lei 8429, ela vai trazer aqui para a gente o conceito de agente público, tá? Então, ela traz aí que agente público, e esse é um conceito mais atualizado, tá? Antes a gente tinha aí também no Código Penal, mas o Código Penal é lá de 1943, salvo engano, né? Os penalistas que estiverem aí na aula junto comigo, pode me falar. Mas
a Lei 8429 de 92 é o conceito mais atualizado. E aí ela vai dizer para a gente que é qualquer pessoa, todo aquele, cadê? Aqui, ó. Todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente, ou ao quê? Sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação, ou qualquer forma. Olha que abrangente. E aí a gente vai entender o que significa isso daqui de uma forma mais didática. Qualquer forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função das entidades mencionadas no artigo anterior, que é aqui dessa lei. E aqui, olha, eu chamo a atenção para vocês para essa palavrinha aqui, ó. Mandato. Quem exerce mandato? Os políticos, né, geralmente. E aí, agente público é um conceito geral, tá? E aí a gente vai entender isso já agora no próximo slide aqui. Olha só, então a gente tem as espécies. Quando eu falo de espécie, o que vem na sua cabeça? Teve uma vez na aula, uma aluna, eu nunca esqueço. E aí eu trago sempre para vocês, que eu acho o máximo. Eu perguntei na sala de aula, falei assim, olha, quando a gente fala de espécie, o que vem na cabeça de vocês? Aí ela, dinheiro. Eu achei sensacional. É porque espécie, assim, quando eu falo, né, em espécie, já vem na minha cabeça, é animal, né? Ou alguma coisa viva, porque tem sempre várias espécies, né, de uma raça, enfim. Mas olha que bacana se você colocar o agente político como associar como um dinheiro. Presta atenção, aí eu fui desenvolvendo essa situação para vocês perceberem dessa forma. E aí, então, a gente tem lá espécie de agente público, o agente político. É como se a gente tivesse aqui uma espécie de dinheiro, dólar, ou espécie de dinheiro, euro, que é o particular em colaboração com o poder público, ou espécie de dinheiro aqui também, vamos colocar, o real, o peso, enfim. Visualiza dessa forma, tanto fica mais fácil quando a gente fala, olha, eu tenho um agente público que é um gênero, e dentro disso daí eu tenho várias espécies. Então, eu tenho agentes políticos, particulares em colaboração com o poder público, ocupantes de cargo em comissão. Eu tenho também os contratados temporários, eu tenho os agentes militares, servidores públicos estatutários, isso aqui é muito importante a gente fazer essa diferenciação, e também os empregados públicos, tá? Então, olha só, o primeiro aqui eu coloquei agente político. Opa, quase que a câmera cai. Pronto. Eu coloquei o primeiro aqui, os agentes políticos. Por quê? Porque isso aqui é uma polêmica. E é o que eu quero trazer aqui para vocês os pontos mais importantes para a gente discutir sobre agentes políticos, agentes públicos. A gente tem os agentes políticos que a gente compreende lá, né, como vereador, prefeito, enfim. Mas a maioria da doutrina, ela faz essa diferenciação, ainda teve uma pequena atualização. Então, olha lá. A gente tem lá os agentes políticos também, os chefes, né, do executivo. Então, a gente vai ter os prefeitos, os governadores, o presidente da República, né, como agente político. Depois, a gente vai ter quem? Olha lá. Os agentes do legislativo. E isso aqui em específico, porque a gente também tem concursos na área legislativa, concurso na área do executivo, que é para a área administrativa, tá? É esse pessoal que entra por concurso, ele é um servidor público estatutário, tá? Ele não é um agente político. Então, visualiza aí como as figuras políticas. Do executivo, a gente já falou. Do legislativo, temos lá os senadores, deputados e vereadores. E, por fim, o pessoal ainda colocou o judiciário. Olha que bacana. E aí a gente tem os magistrados em geral, tá? E aí, olha só o que a gente ainda pode colocar aqui, que são os membros do Ministério Público. Ah, tá até aqui, ó. Os membros do Ministério Público e também da Defensoria Pública. Então, olha só, atraídas por esse entendimento minoritário, as bancas começam a contemplar nos seus gabaritos essa verdade que é válida somente para concurso. Então, você que está estudando concomitantemente aí para o AB e algum outro concurso, isso aí serve para vocês também, tá? Na OAB ainda não caiu esse tipo de situação.
Mas como a FGV é uma banca grande que faz muitos concursos para diversas áreas, eu não duvido que logo, logo isso também comece a ser cobrado na prova da UAB, tá bom? E olha só, para fins de prova, acompanhe aqui comigo nesse slide aqui. Para fins de prova, deve-se entender como sendo aqueles que executam atividades relacionadas à decisão política do Estado com regime jurídico estabelecido constitucionalmente. Aí você me pergunta, tá, professora, mas o que diabo que o magistrado está fazendo aqui, então? Já que ele não é um político, ele não participa de decisão política do Estado, mas ele tem o seu regime jurídico estabelecido constitucionalmente, tá? Então, por isso, ele também é enquadrado aí como agente político. Mas isso é tão somente para fins de prova, tá? Esse esmero todo aí é das bancas. Continuando, então, vamos passar rapidamente por cada um deles. A gente já falou dos agentes políticos. Vamos falar agora dos particulares em colaboração. Isso daqui é o que despenca. Eu peço que você preste atenção nisso daqui. A gente tem que particulares em colaboração com o poder público é aquela pessoa que o próprio nome já diz, ela não entrou ali por um concurso público, né? Então, muito embora, às vezes, ela pode fazer um concurso público, que é o caso aqui, cadê? Dos titulares de cartório, mas isso aí é bem, enfim, é uma situação muito específica. Mas isso daqui despenca em prova e eu peço que você preste atenção. Primeiro, você tem que saber as espécies da espécie particular em colaboração com o poder público. A gente tem aqui os requisitados de serviço, os gestores de negócio público, os delegados ou delegatários, que é o que mais cai, os contratados por locação civil de serviços e ainda os concessionários e os permissionários. Isso daqui também traz muita confusão, tá? De concessionários e permissionários. Primeiro, requisitados de serviço. É aquela galera que faz parte, né, do júri ou os mesários, né? Então, essas pessoas são requisitadas para fazer um serviço, ok? E aí ela não pode simplesmente falar, não, não quero, ela tem que justificar. No caso do mesário, ela tem que falar assim, cara, eu tenho um parente ou eu tenho alguém que eu faço parte da base da campanha de alguém, então por isso eu não posso ser mesário. Júri também, assim, é óbvio que eles selecionam muito bem, né? A pessoa tem que ter um histórico, enfim, de pessoa que é, né, aquela pessoa que tem uma idoneidade, né, social. Gestores de negócio público. Aí aqui eu coloquei um exemplo, tá? De socorrista de parturiente. Seria aquela pessoa que não é o papel dela fazer isso. E isso também, vamos supor que tem lá sei lá, um médico aí, enfim, e ele está numa situação que encontra uma mulher que está, né, já quase dando à luz aí. E aí ele, diante do seu dever civil, fala, não, eu posso ajudar essa pessoa, eu vou socorrer essa pessoa. E aí, diante dessa situação em que não tem como o poder público estar ali para prestar aquele serviço, essa pessoa faz essas vezes, mas isso é muito mais algo como uma prestação social do que mesmo uma situação em que a própria administração pública vai lá e fala, faz, entendeu? Diferentemente do requisitado de serviço, tá? Depois, aqui, o que mais cai são os delegados ou os delegatários, e isso daqui, ó, sobre os titulares de cartório, já caiu mais de 2 vezes, 3, 4, sei lá, enfim, é o que mais cai. E aí, a gente tem nessa mesma linha, olha quem aqui, os leiloeiros, tá? E, além disso, também os tradutores oficiais. Então, guarde isso daí na sua cabecinha, que eu tenho certeza que um trem desse aqui vai cair na sua prova, tá? Sobre delegados ou delegatários, seja como uma questão específica ou seja como uma alternativa. Então, perceba o seguinte, essas pessoas que são particulares, tá? Elas vão prestar serviços que, de certa forma, são serviços públicos, né? O leiloeiro aí, por exemplo, se não fosse algo que tivesse uma concentração maior, uma fiscalização maior do Estado para fazer isso, os tradutores oficiais também, os titulares de cartório, antigamente era um título de cartório era passado de geração por geração, né? O pai abriu o cartório e aí ia passando para o filho, o neto, enfim, hoje não. Hoje temos já
os concursos para isso, né? Depois temos aqui também os contratados por locação civil de serviços, tá? E aí, pessoal, pensa nisso daqui como aqueles profissionais autônomos. E eu coloquei um exemplo aqui de um pintor, mas pensa o seguinte, que a prefeitura ela precisa pintar o prédio dela ali, sei lá, uma parede, um cômodo que, sei lá, caiu uma janela lá, quebrou e tal, fez uma bagunça e precisa pintar. Sendo o caso de dispensa de licitação, ela pode fazer essa contratação aí de forma direta, né? Nesse caso, ela vai contratar um pintor, vamos colocar que ele seja aí uma pessoa, um MEI, por exemplo, que tem um CNPJ. E aí ela vai contratar essa empresa para fazer esse trabalho aí, tá? De pintar ali aquela sala, aquela parede, enfim. Então, são geralmente profissionais autônomos que vão fazer pequenos serviços, tá? E serviços que são dispensados pela licitação, porque se for mesmo se for, inclusive, na verdade, né, mesmo se for por uma licitação, tem que ter, a gente pode colocar que essa situação ela pode ser enquadrada como um contratado por locação civil. Daí a gente tem uma situação de licitação ali, um prazo determinado, não há relação direta, vai uma relação contratual, e geralmente são profissionais autônomos ou pessoas aí. Vamos colocar pessoas mesmo, vamos colocar pessoas físicas, vamos esquecer do CNPJ envolvido aí, tá? Por fim, a gente tem os concessionários e permissionários, que isso causa uma confusão enorme, porque também nos delegados ou delegatários tem uma situação de concessionários, mas eu não vou falar sobre isso, porque senão a gente vai tomar muito tempo. Eu só quero que você perceba que para os concessionários e permissionários a gente tem aquela situação de um serviço público, como no caso aqui a Enel no estado de Goiás, a CEMIG lá no estado, né, de Minas, enfim. Veja, essas pessoas jurídicas, elas são permissionárias ou concessionárias, né, de energia elétrica. Perfeito? Então, esses aqui, guardem isso daqui, esses são os particulares em colaboração com o poder público, é o que mais cai. Depois a gente tem o quê? Os ocupantes de carga em comissão, e isso, tá, pessoal, eu quero que vocês coloquem na cabeça de vocês que isso daqui é diferente, tá? Isso eu tô falando para vocês porque eu fazia essa confusão. E aí eu sinto no dever de falar, porque na minha época o professor não falava isso muito, não. Mas olha só, os ocupantes de cargo em comissão é diferente daqueles que têm o quê? Função de confiança, tá? Então, você precisa entender o seguinte: os ocupantes do cargo em comissão, opa, eles exercem, né, esse cargo de confiança que é diferente da função de confiança, tá? Esse cargo de confiança, ele é exclusivo, e isso coloque na sua cabeça, ele é exclusivo para direção, chefia e assessoramento. A função de confiança, que também pode ser feita de livre nomeação, opa, olha eu dando trabalho aqui. Ela também pode ser o que? Feita de livre nomeação e livre exoneração. Ela serve para aquelas pessoas que, de alguma forma, elas já exercem, elas já têm um cargo ali, tá? Então, isso aqui é como se fosse um plus para o servidor público, a função de confiança, tá? Então, ele tá ali, isso aqui ele já é um servidor público, tá? Então, esse servidor público aqui, ele já tá ali exercendo a sua função normal, e aí, diante das suas, enfim, da sua expertise, ou algo nesse sentido, ele ganha um plus ali no salário dele para exercer uma função de confiança, que é diferente do cargo em comissão. O cargo em comissão também é de livre nomeação e livre exoneração, só que ele serve tão somente para direção, chefia e assessoramento. Perfeito? Depois a gente tem aqui também deixa eu apagar tudo aqui. A gente tem os contratados temporários, tá? Isso daqui geralmente é feito mais para a galera da saúde, né? Então, aí quando a gente está na época, por exemplo,
da dengue, né? Algo assim, a gente está chegando perto, a gente tem aquelas pessoas, aqueles agentes de saúde, né? Que vai na casa fazer toda aquela situação de prevenção, né? E aí eles são contratados temporariamente, por prazo determinado. Na lei fala que é no máximo 4 anos, tá? Isso aqui também é irrelevante para você saber, eu só quero que você saiba o seguinte, que isso daqui, ele é feito também por uma situação que a gente tem um processo seletivo, mas não é por concurso público, tá? É o chamado, cadê aqui? PSS, que é o processo seletivo simplificado, tá? E aí depois a gente tem os agentes militares, os servidores públicos estatutários e, por fim, os empregados públicos. Os agentes militares, a gente já coloca aqui, né, que é a galera da polícia, né? Forças Armadas também entra aqui. Servidores públicos estatutários é a grande massa, é aquela galera, né? Galera, vai que não sai, que tem aí o seu regime jurídico por uma lei, ok? De direito público. E os empregados públicos é aquele pessoal que está ou numa empresa pública, tá? Ou numa sociedade de economia mista, ok? E aí, essas pessoas são consideradas aí empregados públicos e eles são regidos por quem? Pela CLT, não tem estabilidade, né? Toda aquela situação que é regida pela CLT, então o vínculo empregatício aqui é contratual, o regime jurídico aqui é de direito privado e não de direito público, e essa é a principal diferença de um para o outro aqui, tá? Entre servidor público estatutário e entre empregados públicos. Então, vamos lá. Por fim, a gente vai passar aqui rapidamente sobre a acumulação de cargos. Aquelas que vocês já conhecem, que está lá no artigo 37, que é o famoso two and two, né? Que ó, two and two, né? Aquele famoso mnemônico, todo mundo fala sobre isso, que é 2 cargos de professor, um cargo de professor e um técnico científico, ou científico, né? Ou ainda 2 cargos privativos da saúde, 2 da saúde. Então, a gente grava dessa forma, two and two, o perfume, né? 2 de professor, um de técnico ou de científico, né? Com o professor, ou 2 da área da saúde, desde que ainda tenha aí uma compatibilidade de horário, tá? Não se esqueça disso. Aí tem essa outra situação aqui, que quase ninguém comenta, mas que é importante você saber, que é aquela situação do vereador. E aí, isso também, o que você precisa saber da acumulação de cargo? Que ela é, cadê aqui? Deixa eu achar. Ela é vedada. Isso aqui que eu tô te falando é a exceção. Então, a regra é, não pode acumular. A exceção está aqui. Então, a gente já falou a exceção do two and two, que está lá na Constituição Federal. Além disso, a gente tem também um cargo de vereador com outro cargo, emprego ou função pública, e isso também tem que haver compatibilidade de horário, também está lá na Constituição Federal, no artigo 38. A gente também pode ter cumulação, né, de cargos com cargo de magistrado, com magistério, traduzindo em miúdo, juiz com professor, ok? Ou seja, não é claro, pessoal, que se o juiz for professor no particular, ele pode ter quantos ele quiser, né? Obviamente. Mas o que a gente está falando aqui é de função emprego público, tá? Então, é quando ele faz um concurso e passa num concurso, aí, por exemplo, ele já é juiz, vamos por aí, lá no Rio de Janeiro, e aí ele presta um concurso para ser professor lá na UFRJ, entendeu? Lá na Universidade Federal. Então, ele pode, isso daí ele pode, ok? Por disposição do artigo 95. A outra situação é o membro do Ministério Público também com o magistério, né? No caso, professor. Então, vocês viram que não tem a defensoria pública aqui, né? Então, na verdade, eu não vou nem adentrar nessa polêmica, que também a gente não vai nem ter tempo para falar sobre isso. Mas eu quero que você grave essas exceções aqui, porque a regra você já sabe, que é não pode acumular o cargo, perfeito? E essas exceções aqui são importantíssimas para vocês saberem disso. Depois, formas de provimento, pessoal, isso aqui também cai demais da conta, e depois a gente vai resolver questõezinhas para a gente saber, para vocês verem como que isso é cobrado.
Perceba, só temos essas 7 formas de provimento, tá? E aí, o que a prova vai querer saber? Ela vai inventar uma situação, vai dar um outro nome, tá? Para essa, parecido com uma dessas situações aqui, só que ela vai te dar outro nome. E aí você, já resolvendo aquelas 80 questões lá, porque administrativo, salvo engano, ela tá um pouco depois de constitucional, né? E aí você já tá assim, cabeça doendo já de ler os textão, porque a prova traz questões grandes mesmo para você se embananar. E aí você vai e fala, não, realmente, acho que isso aí é uma forma de provimento. Gente, o feijão com arroz, ele nunca deixa ninguém de barriga vazia, tá? Então, faça o feijão com arroz. Grava essa forma, isso aqui não tem como não, tá? Se você não lembra de cabeça, grava, ok? Faz aí, grava por inicial, grava por... Eu não gosto disso, não gosto de ficar porque eu gosto de entender. Então, assim, só que esse é o meu método, você tem que fazer o seu, entende? Faça o seu método. Então, qual que seria para você a melhor forma? Seria gravar, enfim, fazer aí as iniciais de cada um? Não sei. Mas o que você precisa saber é que só existem essas 7 formas de provimento. E o que é provimento? É você adentrar no cargo. Então, primeiro é a nomeação. É óbvio, se você passou num concurso e você vai adentrar aquele cargo, você precisa ser o quê? Nomeado, ok? Então, a primeira forma é nomeação. E a gente tem as demais, que é um pouco seguindo a lógica de pensa numa empresa. Eu falo que eu gosto da direito administrativo, que é um direito civil para o Estado. Então, pensa numa empresa. Quando você é admitido lá, ele não vai lá na sua carteira e te nomeia para aquela função, é o Estado nomeando alguém também para a função. É o primeiro contato. Depois a gente tem o quê? Uma promoção. Uma promoção não só serve para quem? Para quem já tem um cargo efetivo, tá? Então, faz esse link com a situação de uma empresa que você vai conseguir, pelo menos, entender a essência. Entendendo a essência já ajuda bastante. Então, a gente tem nomeação, promoção, readaptação. Adaptação, a gente já pode... Readaptação, né? A gente, pelo nome, a gente já pode tirar aí por base o que é. É uma pessoa que sofreu uma limitação física ou mental, ok? E aí ela vai retornar. Ser, no caso, né, readaptada para algum lugar. Reversão é o do servidor aposentado por invalidez, então ele estava inválido, mas aí passou um tempo, ele ficou válido novamente, retorna para o cargo. Aproveitamento, retorno do servidor em disponibilidade, só fica em disponibilidade, cadê? Só fica em disponibilidade quem tem cargo efetivo, tá? Então, coloque isso na sua cabeça. O aproveitamento é para quem tem... E isso é o que mais cai. Por quê? Eu já tô te dando uma dica aqui, olha. Porque nas provas, ela vai te falar o seguinte, que o servidor, ele passou num concurso e aí foi nomeado, mas não tomou posse. E aí, o que acontece? Aí ele quer voltar para ter lá o cargo dele, mas como que ele vai aproveitar se ele nem sequer tomou posse daquele cargo, entende? Então, a disponibilidade, ela só serve para aquele servidor que já é efetivo, né? Reintegração é a reinvestidura, o nome é esse mesmo, não tem aí na... Às vezes o Word coloca ele com uma palavra errada, mas a palavra é essa, reinvestidura, tá? Do servidor estável, ok? No cargo anteriormente ocupado, e isso, no caso, quando ele foi demitido, tá? Então, se ele foi demitido e aí foi invalidado por decisão judicial, ele vai ser reintegrado. A recondução é quase a mesma coisa, só que aqui no caso, ele vai ser uma questão de inabilitação em outro estágio probatório, entendeu? Então, vamos supor, na recondução, ele passou em 2 concursos, ele já está em um ele já está lá efetivo. No outro, ele foi para lá, ele saiu de um e foi para o outro, né? Porque a gente não pode ter acumulação de cargos. Aí ele foi para o outro, só que nesse outro ele não passou no estágio probatório, então ele quer retornar para o anterior, entendeu? Isso daí é a recondução. Perfeito. Continuando, vacância também é importantíssimo você entender. Lá no artigo que 33 aqui, ó, da Lei 8.112, tá? Do Estatuto do Servidor Público Federal, ele vai trazer para a gente os casos de vacância também são 7, tá? Então, é exoneração, demissão, promoção, readaptação, aposentadoria, posse em outro cargo não acumulável e falecimento, tá? Falecimento também é uma forma de vacância, tá, pessoal?
Gravem isso daqui também, porque vai ser muito importante para a sua prova, perfeito? E aí, o que eu vou fazer agora? Antes de a gente resolver exercícios, eu vou dar um time, ok? A gente vai dar um timezinho aí de 5 minutinhos, tá? E aí a gente volta para resolver essas questões e aí vocês vão ver como que isso é cobrado na prova, perfeito? E aí, então, 5 minutinhos e a gente volta para resolver as questões.